Com a palavra, o deputado, o primeiro secretário Paulo Dantas, para verificação de quórum. Solicito aos senhores parlamentares que, se possível, registrem as vossas presenças. Bom, eu tenho a informação da nossa assessoria que não está sendo registradas as presenças. Então, o deputado vai fazer a chamada, a presença dos senhores deputados. 12, Paulo. 12 parlamentares presentes, senhor presidente. Bom, havendo o número para iniciarmos mais um 13 com o nosso querido deputado Francisco Tenório. Havendo o número regimental, damos por iniciada a nossa sessão de hoje e passo a palavra ao nosso querido deputado Tarcísio Freire para ler a ata da sessão anterior. Sem ata, senhor presidente. Não há. Não havendo ata a ser lida, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, alguns esclarecimentos que julgo importante ao plenário. Ontem, no dia de segunda-feira, dia 18, às 16 horas, fizemos a reunião inaugural do Colégio de Líderes, onde lá foram deliberadas alguns itens que estão representados nesta ata, que será publicada e dado conhecimento a todos os parlamentares. Baixa aqui o meu. Nesta reunião de ontem, os líderes decidiram que hoje nós não teremos ordem do dia, uma vez que recebemos a visita do excelentíssimo senhor governador do estado, Renan Filho, para entregar em mãos ao parlamento a mensagem governamental que inaugura os trabalhos legislativos. Dito isso, passo a compor a mesa com as presenças do nosso querido ex-deputado, ex-presidente dessa casa e conselheiro do Tribunal de Contas, representando aquele órgão, deputado, conselheiro Fernando Toledo, por favor, venha nos prestigiar aqui na mesa. Solicito ao deputado decano, o deputado Antônio Albuquerque, junto à nossa querida deputada Fátima Canuto, que introduzam o nosso governador Renan Filho ao plenário da Casa de Tavares Bastos. Por favor, deputados. Obrigado. Obrigado, presidente. Ainda esclarecendo ao plenário, hoje nós temos uma sessão ordinária, não é uma sessão de caráter solene, com
a especialidade da leitura da mensagem governamental pelo primeiro secretário. Uma vez que o governador, de forma fidalga, quis vir à Assembleia trazer a mensagem em mãos, acho de bom alvitre que nós facultemos a palavra para o nosso querido governador, para que ele assim queira fazer, com o tempo que julgar necessário, se reportar ao Parlamento alagoano. Você quer falar aqui? Então, fica a tribuna do lado direito, disponível para Sua Excelência o Governador do Estado dispor sobre a mensagem ao Parlamento alagoano. Isso aqui é o quê? Senhor presidente, deputado Marcelo Vitor, muito boa tarde. Boa tarde. Queria saudá-lo, ao tempo em que parabenizo pela condução dos trabalhos à frente da Assembleia Legislativa e que esse período em que o senhor comandará a Casa de Tavares Bastos possa ser um período de desenvolvimento, um período de paz e de prosperidade para o Estado de Alagoas e para o nosso povo. Venho aqui com muita satisfação para abrir um novo ano legislativo, para abrir ao mesmo tempo um novo mandato e para dar continuidade ao nosso trabalho à frente do governo do Estado de Alagoas, mas sobretudo fazendo questão de, nesse início desse segundo mandato, reforçar a importância do equilíbrio institucional que Alagoas possui hoje, na relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário. Além dos três poderes, também o apoio do Tribunal de Contas do Estado, representado hoje aqui pelo conselheiro Fernando Toledo, e do Ministério Público, que nos ajudam e nos auxiliam a levar o Estado adiante. Quero, portanto, dizer que é um período em que precisamos estar conectados com o que acontece Brasil afora. Afinal de contas, o Brasil está se preparando para sair de uma crise econômica dura que desemprega pessoas e será o fruto do trabalho de todos nós que dará a oportunidade da nossa gente experimentar, assim saia o Brasil dessa crise, desse período de bonança que eu espero que venha e que tenhamos anos melhores adiante. Então eu queria desejar ao presidente Marcelo e à nova mesa diretora muita felicidade na condução e que estaremos juntos trabalhando por Alagoas. Quero saudar também o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Dantas. Não tive a oportunidade, Paulo, de te dar um abraço naquele dia da posse. Aliás, a posse foi muito concorrida, eu não conseguia sequer olhar direito para os deputados, hoje eu faço com mais facilidade. Estavam aqui naquele dia as famílias, os correligionários, os conterrâneos de cada um de vocês, e eu não pude com tanta facilidade vê-los. Mas hoje posso fazê-lo de maneira mais próxima. Queria te dar um abraço, Paulo, desejar a você, na sequência e na sucessão do mandato do seu pai, deputado Luiz Dantas, que tenha brilhantismo na condução dessa casa. Quero também abraçar carinhosamente o deputado Tarcísio Freire e o conselheiro Fernando Toledo, que compõem a mesa na tarde de hoje. Queria individualmente saudar, na abertura deste ano legislativo, cada um dos deputados aqui presentes. Em primeiro lugar, o deputado Antônio Albuquerque e a deputada Fátima Canuto, que me receberam há pouco aqui na sala
anexa ao plenário para me trazer até aqui. Uma grande satisfação revê-los. Queria saudar também o deputado Ricardo Nezinho, a deputada Ângela Garrote, o deputado Davi Maia, o deputado Dudu Ronalça, Inácio Loyola, o deputado Ivan Beltrão, Léo Loureiro, Bruno Toledo, Francisco Tenório, a deputada Jó Pereira, o deputado Cabo Bebeto, a quem queria informar que, infelizmente, na tarde de hoje, Bebeto, tivemos um suicídio de uma jovem soldado que foi formada na turma mais recente da Polícia Militar do Estado de Alagoas, e com muita tristeza eu recebi há pouco essa notícia. Ainda não tenho maiores informações acerca do caso, mas é um caso muito triste para todos nós que trabalhamos próximo da segurança pública. Então, queria saudar ainda o deputado Silvio Camelo, que está aqui presente. Sinto que todos presentes foram saudados, e em nome dos presentes abraçar também os ausentes que não puderam estar hoje aqui. E queria saudar ainda o Dr. Felipe Cordeiro, nosso secretário-chefe do Gabinete Civil. Mas, senhor presidente, como há pouco foi dito, eu vim aqui hoje cumprir um mandamento constitucional de maneira próxima. Não somente mandar uma carta para a feitura da leitura, como diz a Constituição Estadual, pelo primeiro secretário, mas vim aqui trazer esta mensagem escrita, que eu gostaria, como fiz algumas vezes na Câmara Federal, e pelos compromissos do dia, terei de pegar daqui a pouco um voo de carreira para ir a Brasília. Ainda hoje à noite estarei, ou hoje à noite ou amanhã, durante o dia, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, organizando o andamento do Estado de Alagoas para esse primeiro ano e observando o que pensa o ministro da Economia para a condução do país. Portanto, eu vim trazer a leitura, a carta, na verdade a mensagem do governador, e queria dá-la como lido e fazer algumas considerações a respeito do seu conteúdo, de improviso mesmo, como normalmente tenho feito quando venho aqui à Casa Legislativa. Acho que fica mais próximo, menos enfadonho, e também existe sempre a possibilidade de ser mais curto, que é algo bastante valorizado quando tem mais gente ouvindo do que falando. Se fosse o contrário, mais gente falando do que ouvindo, a gente se preocuparia menos com o tempo, deputada Ângela Garrote. Vice-presidente Marcelo Vitor e primeiro secretário Paulo Dantas. O Estado de Alagoas inicia o ano de 2019 muito melhor do que iniciou o ano de 2015, quando aqui estive para abrir o primeiro governo. Naquele momento, nós tínhamos uma dívida monumental. Dívida essa que representava 162% da nossa receita corrente líquida. Para não tomar a paciência dos senhores com números, queria dizer que a nossa dívida, em números grosseiros, era 9 bilhões e meio de reais para uma arrecadação de pouco mais de 6 bilhões de reais. Isso inviabilizava políticas públicas e por isso talvez nós fôssemos o estado mais violento do Brasil. Isso inviabilizava investimentos em saúde, por isso nós não tínhamos rede. E naquele momento, no início de 2015, há 50 anos, não se construía um novo hospital público em Maceió, na nossa capital. E por isso, nós tínhamos a pior educação do Brasil. Há pouco estivemos no evento, alguns deputados estavam presentes, no lançamento do Escola 10, que comemorava no lançamento do segundo ciclo, senhor presidente, justamente Alagoas como o estado que mais avançou em educação ao longo dos últimos anos. Hoje, 4 anos depois, Alagoas vive um momento muito diferente. É com alegria que eu informo a Assembleia Legislativa, já o fiz ao presidente recentemente, de maneira pessoal,
que o nosso estado foi, no ano passado, o estado que mais investiu com recursos próprios vis-à-vis a nossa receita corrente líquida. Enquanto grandes estados brasileiros investiram muito pouco ou quase nada, Alagoas investiu mais do que 12% da sua receita nas mais diversas áreas, em infraestrutura, em saúde, em educação, em segurança pública. E a nossa dívida, senhor presidente, que era 162% da nossa receita, em 4 anos caiu de 162% da receita para 82% da receita. Ou seja, caiu cerca de 80 pontos percentuais, o que colocam hoje o estado de Alagoas como um dos estados mais sólidos financeiramente do Brasil. Devíamos 9 bi e arrecadávamos naquele momento mais de 9 bi, deputado Marcos Barbosa, e arrecadávamos em torno de 6 bilhões. Essa dívida de 9 não é para ser paga em um ano, era para ser pago em 30 anos. Mas devíamos mais de 9 e arrecadávamos pouco mais de 6. Hoje, arrecadamos 8 bilhões de reais, mais do que isso um pouco, em receita corrente líquida, não orçamento, em receita corrente líquida, que é, na verdade, a disponibilidade de caixa do Estado. E devemos pouco mais de 6 bilhões. A dívida caiu assintosamente em Alagoas e foi uma das maiores quedas de dívida do período republicano brasileiro em um ente federado. O que é também, senhor presidente, algo muito significativo. Por isso, eu disse aqui há alguns dias, quando os senhores garantiam que eu tomasse posse para um novo mandato, que quando a Assembleia Legislativa dava posse ao novo governador, eu disse que no segundo mandato nós vamos continuar o que está dando certo, corrigir alguns rumos, porque sempre há o que corrigir, até na nossa vida, muito mais ainda em governo, e intensificar o passo para que a gente avance cada vez mais. Então, de maneira mais objetiva e mais próxima, na educação, nós vamos seguir ampliando as escolas em tempo integral, fortalecendo o programa Escola 10 e a interação com os municípios, para que a gente veja a educação de Alagoas seguir avançando. Na saúde, nós vamos terminar os equipamentos que estamos construindo, colocar as UPAs que estão prontas em funcionamento, aliás, as primeiras UPAs construídas com recursos próprios de Alagoas da nossa história, e construir mais UPAs e enfrentar o desafio de colaborar também com a atenção básica em saúde, que é lá onde mais se economiza os recursos. Na segurança pública, lançamos no início do ano o programa Mais Policiais, senhor presidente e primeiro secretário Paulo Dantas. Com o programa Mais Policiais, nós vamos garantir contratação de policiais e todos os anos deste segundo mandato, concursos para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar, de maneira a elevar decisivamente, de maneira contínua, deputado Ivan, o efetivo das polícias e seguir combatendo a violência nas ruas, dando exemplo ao país. Nos últimos dias, na sexta-feira passada, eu participei ao lado do presidente desta casa, Marcelo Beltrão, de um evento promovido pela Fundação Getúlio Vargas, ou Marcelo Vitor, desculpe. Estava olhando para o Marcelo Beltrão ali, me desculpe, presidente. Ao lado do presidente Marcelo Vitor, na Fundação Getúlio Vargas, onde foi citado, Ricardo, o nosso modelo de combate à violência em Alagoas como um dos mais eficientes do país nesse momento. Mas o que mais me chamou a atenção, deputado Tarcísio Freire, senhor que é egresso de uma das nossas forças policiais, o que mais me chamou a atenção foi que, quando apresentava o gráfico, deputada Flávia Cavalcante,
um dos mais especializados técnicos na área de segurança pública do Brasil. Quando ele apresentava o gráfico, ele mostrou que a redução que Alagoas teve de violência nos últimos 4 anos, talvez tenha sido a maior redução de violência no período recente entre todos os estados do Brasil. Não de agora, mas de todos os tempos, desde a redemocratização do país. Isso é também muito significativo e é fruto desse trabalho conjunto. Eu estou dizendo isso, presidente, para dizer que nós precisamos seguir adiante, investindo em segurança pública, em saúde, em educação, em melhoria das nossas rodovias, da nossa infraestrutura, seguir priorizando a duplicação de rodovias para aumentar a competitividade de Alagoas, seguir priorizando fazer esgotamento sanitário na nossa capital e no interior, porque isso garante mais saúde para as pessoas e garante mais turismo para a nossa capital e para as cidades turísticas, o que se transforma certamente em mais emprego e em mais renda. Mas é óbvio que para que tudo isso pudesse acontecer, e por isso é sempre importante a vinda do governador à Assembleia Legislativa, para a gente conversar um pouco sobre como essas coisas ocorrem. Porque no Brasil, às vezes, o deputado Galba Novaes chegou há pouco, o deputado Marcelo Beltrão também chegou há pouco. No Brasil, muitas vezes, as pessoas acostumaram-se a personalizar as realizações. Às vezes é muito simplório dizer que o prefeito da cidade tal construiu isso ou aquilo, ou o governador construiu isso ou aquilo. No caso do governador, ainda muito mais. Quando hoje a gente lê que o estado de Alagoas é um estado sólido fiscalmente, o maior agradecimento que deve ser feito é ao trabalho que a Assembleia Legislativa fez no início do governo passado. Quando nós viemos aqui, apresentamos um pacote legislativo que permitia enxugar despesa, aumentar a receita, avançar em transparência. A nossa lei de transparência hoje é das melhores do país. E isso garantiu as bases, presidente, para que Alagoas avançasse. Então, se uma vez ou outra, alguém na rua parar o governador e estiver o presidente da Assembleia ao lado, ou qualquer deputado, e o cara disser assim: governador Renan, meus parabéns por ter feito isso aqui, tenha certeza que naquele momento o cidadão, sem saber, porque nós nos acostumamos a personificar, e eu também já fui parlamentar, está também ali agradecendo o trabalho do parlamento alagoano. E eu venho hoje a esta casa para dizer que eu mantenho o sentimento que tinha quando aqui cheguei ao governo do estado há anos atrás. Eu mantenho o sentimento de que nós ainda vivemos no estado em que tem muito por fazer. Quase tudo está por fazer. Nós temos que avançar muito em todas as áreas. Mas se nós mantivermos o ritmo, nós vamos chegar muito longe. Porque Alagoas está caminhando para frente em muitas áreas. E isso precisa ser mantido e intensificado, para que consigamos este feito fundamental, manter a serenidade, o planejamento, seguir ouvindo sempre os melhores quadros técnicos. Precisamos, presidente, montar um time capaz, competente e dedicado, que esteja à altura do desafio de virar a página em várias áreas. É isso que temos feito. Mas, para aproveitar essa vinda, eu queria falar um pouquinho também, senhor presidente, de política.
porque o Brasil está vivendo momentos de transição, todos para nós muito novos. Acabamos de ver a transição na presidência da República, estamos acompanhando o desenrolar inicial do novo governo. Eu estou torcendo para que o novo governo federal seja um governo de acertos, porque os acertos do governo federal certamente impactarão na nossa vida. Queria dizer aos senhores que nessa quadra, em que a própria política de maneira geral é questionada, que a atividade política com facilidade tem sido criminalizada, relegada a um segundo plano, é importante que cá em Alagoas estejamos unidos. Os três poderes, mas também os parlamentos, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, o Senado da República, para todos juntos encontrarmos o novo equilíbrio que esse país está exigindo. É óbvio que o Brasil não será o Brasil do passado. O Brasil, a cada dia, será o país do futuro, mas nós, classe política, precisamos nos posicionar, precisamos estar à altura do desafio de debater todos os temas com altivez, de cabeça erguida, dizer quando estiver certo, mas também dizer, alto lá, não é bem assim como você está dizendo, e a gente precisa seguir esse caminho para poder avançar. O que eu quero dizer com isso é que será, senhor presidente, pelo fortalecimento das forças políticas, dos partidos políticos e pelo fortalecimento da democracia que o Brasil vai encontrar saída para a crise. Não há saída para a crise fora das forças democráticas. Não há caminho para que a gente encurte esse processo que estamos vivendo se cada um de nós não nos posicionarmos. Por isso, a gente observa na política hoje duas coisas muito importantes. Uma é a renovação e uma outra é a vontade de dar seguimento ao trabalho feito. Na Assembleia Legislativa, a gente tem hoje nessa Assembleia, que inicia o ano legislativo, nós temos representantes nessas duas vertentes. Eu olho ao plenário da Assembleia e vejo a nossa sociedade representada. Vejo quem defende os serviços, servidores públicos, quem defende o municipalismo, vejo quem defende a área social, o acolhimento, a saúde, vejo militantes no direito da mulher, do esporte, da pessoa com deficiência, vejo defensores da classe média, dos mais pobres, de maneira que essa diversidade, ela será capaz de encontrar caminhos para Alagoas. Os senhores encontrarão no Executivo sempre o espaço aberto, senhor presidente, para receber críticas, sugestões, colaborações, para que a gente possa fazer Alagoas avançar. Afinal de contas, eu conto cada dia de hoje até o final do mandato de trás para frente. Cada dia é um dia a menos. Já passou da metade. E em outubro do ano passado, na verdade em outubro não, muito mais em setembro, no finalzinho de agosto, eu fui às ruas, ao lado de muitos dos senhores aqui presentes, para pedir ao povo uma nova chance, uma nova oportunidade para continuar o nosso trabalho à frente do governo do Estado. E do jeito que os senhores foram eleitos, eu fui também eleito, ganhando mais um período. Só que o segundo período, ele parece
que passa mais rápido do que o primeiro. Por isso a gente precisa acordar mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde e ter coragem durante o dia de trabalhar mais para realizar o que o povo de Alagoas espera do governo e da relação entre governo e Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu queria concluir as minhas palavras dizendo que é sempre para mim uma alegria muito grande voltar à Assembleia Legislativa e à Casa de Tavares Bastos. Acho que neste mandato nós vamos ter muitas coisas e muito trabalho conjunto, coletivo, para fortalecer o Estado de Alagoas e permitir que o Estado avance para melhorar a vida do nosso povo. Quando eu venho aqui falar dessa tribuna, eu me lembro sempre de duas coisas. Uma, quando eu vim aqui para um evento, eu ainda era prefeito, e eu falei aqui numa tribuna dessa e eu estava muito nervoso, porque quando a gente vai falar sempre num local onde a gente não está habituado, a gente fica nervoso. Nem era sessão com deputados, era uma discussão com o governo do Estado com relação à lei de distribuição de ICMS. E eu fazia conta de ICMS já desde esse tempo de lá. E aí eu vim aqui representando os prefeitos para falar um pouquinho sobre isso. Depois, quando eu fui deputado federal, eu fui um deputado que sempre gostei da tribuna. Mas na Câmara Federal, a gente não consegue falar, porque o tempo é miúdo. E tem 513 pessoas, né? Deputado Francisco Tenório, fomos deputados federais juntos, disputando o mesmo espaço. E no dia das sessões, basicamente, grosso modo, entre aspas, só os líderes falam. Então, daquela tribuna eu sinto saudade, que eu ia pouco lá, menos do que eu gostaria, deputado Marcelo. Mas tem sido, de todas as tribunas de parlamento que eu já tive oportunidade, depois daquela experiência negativa como prefeito, essa daqui, como disse o presidente agora, fica facultada a palavra ao governador, na tribuna da direita. Eu queria deixar claro nos anais da Casa de Tavares Bastos que eu sou menos de direita do que o anúncio da tribuna direita colocado hoje, presidente. Se assim o fosse, eu não gostaria de estar na tribuna da direita, eu gostaria de estar na tribuna do centro, mas tivesse que pender para um lado, talvez fosse até a esquerda, um pedacinho mais para a esquerda, lembrando que a esquerda não é a daquele partido político, é a esquerda que defende o mais pobre, que se preocupa com o direito dele. E aí, antes de concluir, senhor presidente, queria só falar mais uma coisa, porque a principal discussão do momento hoje é a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência vai ser debatida lá em Brasília. E o governo federal está solicitando de todos os governadores do Brasil posição, apoio, declaração. E eu tenho dito por onde ando que eu apoio a reforma da Previdência. Eu acho que a reforma da Previdência ela tem que ser aprovada no Brasil, porque todos os governos, todos, sem exceção, deputado Galba, ou fizeram uma reforma da Previdência ou tentaram fazer. O Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma fez uma reforma no primeiro mandato, tentou fazer no segundo, não conseguiu. O Michel Temer tentou fazer e agora o presidente Jair Bolsonaro tenta novamente fazer. De maneira que é quase tolice achar que não precisa. O Brasil precisa fazer, porque as pessoas vivem mais e ao viver mais, as pessoas têm que adequar o regime previdenciário ao aumento da expectativa de vida. Mas tá bom. Dito isso, governador,
qual é a reforma da Previdência que o senhor defende? Me perguntou outro dia um jornalista aqui na frente do Palácio. E eu disse para ele assim: a resposta que vou dar a você agora, vou dar em todos os lugares que eu caminhar durante a discussão da reforma da Previdência. Eu defendo 3 coisas, na verdade 4. A primeira é que aumente-se a idade mínima. Quem tem que definir o tamanho da idade mínima? Parlamento. É para isso que o parlamento está lá, para deliberar. Mas tem que elevar a idade mínima de aposentadoria para todos. O segundo, tem que combater privilégio. Não dá para o cidadão lutar por um benefício de prestação continuada, enquanto o outro, de outra carreira, se aposenta com um salário de R$39 mil. Isso não dá mais. Tem que mudar. O povo não aceita. E aí vem o terceiro ponto, que é aproximar a aposentadoria do serviço público da iniciativa privada. Esse é que é o caminho do futuro no Brasil. Agora, o 4º ponto, que é o único que tem chance, senhor presidente, de me ver contra essa reforma, é que eu não vou admitir e vou trabalhar para que não ocorra que a reforma seja feita em cima dos mais pobres. Se for para desvincular salário mínimo, se for para desvincular a aposentadoria do salário mínimo, estou contra. Se for para cortar o benefício de prestação continuada do cidadão que tem um filho com síndrome de Down ou que se aposentou aos 70 anos na zona rural do município, se for para cortar esse dinheiro, deputado Marco Barbosa, estou contra. Porque ao fazer reforma da Previdência no espinhaço do mais pobre, é transferir recurso do Nordeste para o restante do país. Dessa maneira, não conte comigo. Se for para combater privilégio, para elevar a idade mínima e para aproximar a previdência do serviço público da iniciativa privada, estou dentro e acho que esse vai ser o caminho para o Brasil. Com relação aos estados, senhor presidente, vou dar já essa opinião ao ministro Paulo Guedes e vou fazê-la aqui na Assembleia Legislativa, como sempre faço quando encontro os deputados um a um. Vou falar para ele que acho que a reforma tem que incluir os estados. Por quê? Por um princípio simples. A Previdência de Alagoas não pode ser diferente da Previdência de Sergipe, de Pernambuco, porque há em Previdências um instrumento muito importante, presidente Marcelo Vitor, que se chama compensação previdenciária. É chamado Comprev. Quem audita a compensação do Comprev em Alagoas é o Tribunal de Contas do Estado. Como compensar previdenciariamente um servidor de Alagoas com um servidor de Sergipe, se a previdência dos dois estados também tem uma lei diferente? Isso não tem nenhum sentido. A legislação tem que ser única para o país, de maneira a simplificar e não criar corridas de servidores públicos ou de outras carreiras para determinadas regiões, a menos que, e aí eu faço um adendo, crie-se uma idade mínima para aposentadoria diferente por região, baseada na expectativa de vida, mas aí para a iniciativa privada. Por exemplo, o trabalhador mais pobre do Nordeste vai se aposentar 1, 2, 3 anos antes dos trabalhadores do restante do Brasil ou de regiões mais ricas. Eu acho que essa é uma discussão que pode ser levada adiante. Senhor presidente, estamos iniciando um novo ano legislativo e um novo mandato. Todos nós. Queria desejar aos deputados muita sorte na condução dos seus projetos parlamentares individuais. Cada um defende determinado segmento da sociedade, mas também que a sorte individual de cada um dê muita sorte à condução da Assembleia Legislativa como um todo, que ela seja iluminada no seu caminho, para que desse caminho exitoso a gente possa colher bons frutos, e esses frutos significarão melhorias da qualidade de vida do nosso povo. Da minha parte, vou me dedicar integralmente, vou transformar toda a minha juventude
e todo o resto de cabelos pretos que eu ainda tenho, em menos juventude e mais cabelos brancos, para defender o interesse do povo de Alagoas. Muito obrigado e boa tarde aos senhores e às senhoras. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo expediente, não temos também ordem do dia, uma vez que liberamos isso na reunião dos líderes ontem. Passamos as explicações pessoais e nenhum deputado se inscreveu para fazer uso. Antes de encerrar os nossos trabalhos, quero fazer um comunicado importante ao plenário, que é dizer que nosso prazo, o prazo dos senhores líderes para a indicação dos membros das comissões. Me ouvem? Estão me ouvindo? Está baixinho. Alô? Alô? Esse nosso microfone é danado para quebrar, viu? Já vem e a gente compra novo, governador, e sempre dá esse defeito. Vou mandar providenciar um daqueles lá do Senado para botar aqui na lapelinha, porque aí acaba com isso. Comunicar aos senhores líderes partidários ou bloco que o nosso prazo para a indicação dos membros que irão compor, dos deputados que irão compor as comissões, passa a contar. A partir do dia 15 passado, e os senhores têm 15 dias úteis para fazer as devidas indicações. Caso não faça, essa prerrogativa passa para o presidente de, respeitando a proporcionalidade, indicar os membros das comissões permanentes. Agradecer a fidalguia e a elegância do chefe do Poder Executivo de vir aqui pessoalmente entregar a sua mensagem ao Parlamento e fazer uso da palavra para demonstrar as suas intenções aos representantes do povo alagoano aqui eleitos, a qual a Constituição, governador, dá o nome de deputados. Na verdade, o Parlamento tem algumas funções típicas, todos nós sabemos: legislar, fiscalizar, mas mais do que isso, o Parlamento é a casa onde se protege as ideias diferentes. É aqui onde a oposição fala o que pensa, a situação fala o que pensa, e, enfim, nasce a democracia no Parlamento, e o Parlamento é não só a cria da democracia, mas é também o criador. Não existe, nem nunca vai existir, e nem nunca existiu, como Vossa Excelência costuma dizer, não existe nenhuma experiência no mundo, essa parafraseando o governador, não existe nenhuma experiência no mundo de democracia sem parlamento. Essa é a função principal do parlamento, que é cultivar a democracia. E aí, eu peço vênia a Vossa Excelência para dizer uma das prerrogativas regimentais da presidência, que é zelar pelo prestígio, o decoro da Assembleia, a liberdade e a dignidade dos seus membros, seja de ataques internos ou externos. As instituições pertencem ao povo, mas cada um tem que defender a independência constitucional dada às suas instituições. Agradecemos aos deputados Paulo Dantas, Tarcísio Freire, Cabo Bebeto,
Ricardo Nezinho, Ângela Garrote, Francisco Tenório, Inácio Loyola, Ivan Beltrão, Dudu Ronalça, Breno Albuquerque, Davi Maia, nossa deputada Jó Pereira, deputada Fátima Canuto, Antônio Albuquerque, nosso deputado decano, Silvio Camelo, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Bruno Toledo, Flávia Cavalcante, Marcos Barbosa, Galba Novaes e Cibele Moura. Dito isso, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã às 15 horas e encerro a presente agradecendo a todos. Muito obrigado.